Tudo bom, pessoal? Meu nome é Alexandre, para quem não me conhece ainda, e eu faço sempre análise aqui nos fins de semana, análise da bolsa, de algumas ações, quais são as melhores ações para comprar, melhores ações para vender, faço um bate-papo aqui sobre análise técnica, o que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, e nesse vídeo eu vou focar aqui nos setores da economia, setores como consumo, energia elétrica, setor de industrial, né, setor imobiliário, o setor de dividendos, as melhores pagadoras de dividendos. E por que eu faço essa análise? Porque depois que você descobre qual é o setor mais forte da economia, você vai lá naquele setor e procura as melhores ações daquele setor e compra. O foco aqui é um foco de análise técnica, mas pode ser usado também para análise fundamentalista, onde você, por exemplo, quer encontrar um setor bom da economia, você acha que o setor imobiliário vai subir muito nos próximos dias, próximas semanas. Então, você tem uma confirmação aqui na análise técnica, onde você encontra o melhor time, né, da operação. Qual é o melhor momento para comprar aquela ação? Então, dando início à análise, a gente tem aqui o setor de consumo. O setor de consumo, graficamente, é um setor que ainda está muito forte na Bolsa. A gente vê aqui que a gente tem uma tendência muito forte se a gente for analisar aqui desde o começo, né, de 2012, vem formando aqui, eu vou colocar um zoom. Então, você vai ver que tem um fundo acima dos fundos anteriores, né? E a gente tem deixado aqui um fundo também acima desse fundo anterior. Um topo acima do topo anterior. E em análise técnica, isso aqui quer dizer que a tendência é de alta. Eu não utilizo somente análise técnica subjetiva, que é a análise técnica clássica, que é essa que a gente fala aqui sobre topos e fundos. Mas eu utilizo também análise técnica computadorizada, que é a análise técnica mais moderna, onde para que eu não tenha influências aqui cognitivas, eu possa ver se a ação está em baixa ou em alta através de médias móveis, por exemplo. Então, trabalhando com médias móveis, a gente vê que as médias, por exemplo, a média de 26 aqui, que é uma média que eu utilizo muito, você pode utilizar a média de 20, 21, tanto faz, pode até utilizar uma média para saber se a ação está numa tendência de alta. Então, o índice de consumo está numa tendência de alta porque tem topos e fundos ascendentes e as médias estão apontando para cima. A gente deixou aqui um comentário que essa semana aqui foi a semana que se finalizou no dia 19 de abril. A gente tinha deixado um martelo no índice e a partir daí a gente procurou compras no setor de consumo. Então, se a gente viu que aquilo ali é um setor forte, então o que é que eu procuro? Eu vou lá nas ações do setor de consumo e procuro compras gráficas nessas ações. Ou então, se você quiser comprar através da análise fundamentalista, também não tem problema. Mas eu compro através de análise técnica, então a gente comprou algumas ações e a gente tem uma valorização aí de um mês e uma semana aproximadamente. Então, uma sinalização positiva mais uma vez para o setor de consumo é que a gente fechou essa semana aqui com acima do último topo, o que em análise técnica já configura, né, força para o setor de consumo como um todo. Então a gente tem aqui um viés ainda altista, só voltamos a ficar fraco no setor de consumo se a gente perder esse último fundo, onde a gente vai ter um zigue-zague descendente. Enquanto isso não acontecer, a tendência ainda é de alta para o setor de consumo, então é um setor forte da economia. O setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica, desde a medida provisória lá do governo, onde influenciou lá nos acordos do setor elétrico, os contratos das empresas, a gente tem uma queda muito forte no setor elétrico. Desde essa queda, a gente chegou aqui a fazer um fundo no final de 2012 e após esse fundo, a gente tem aqui um processo de congestão e consolidação. Então, a gente está consolidando. A gente deixou essa semana aqui, essa semana foi bastante positiva para o setor elétrico, com a alta de 4,25. E o que é que acontece? A gente agora pode ingressar numa sinalização no movimento mais alto, no movimento mais forte de alta no setor elétrico, porém eu vou aguardar agora um recuo para novas compras. Mas o aspecto positivo, a gente está conseguindo romper esses dois últimos topos aqui, topos intermediários, são resistências intermediárias, e a gente com essa alta aqui a gente pode abrir espaço para novas movimentações. A gente vê que o estocástico já está bastante sobrevalorizado, né? Já subiu muito. Isso não quer dizer que vai parar de subir, apenas quer dizer que a força já está próximo de esgotamento. Então, se a gente encontrar nas próximas semanas qualquer recuo aqui no setor da energia elétrica, é um recuo normal, faz parte,
e após esse recuo, a gente vai procurar sinalizações de compra. Então, se a gente voltar a recuar, a gente procura sinalizações de compra em algumas ações, apostando aqui numa ascensão das ações, né? Numa formação de um pivô de alta. Como todos sabem já, né? O pivô de alta é quando a gente tem uma movimentação de alta, a gente tem aqui a região de sobrecompra no estocástico, volta a cair e volta a subir, deixando o fundo acima dos fundos anteriores e rompendo o último topo. Quando a gente rompe esse último topo, a gente entra numa tendência de alta. Então, o setor da energia elétrica pode estar dando início a uma mudança de tendência no médio prazo. E agora eu vou falar sobre o setor industrial. Veja bem, o setor industrial também aqui voltou a ter um viés altista. A gente teve essa correção, deixou essa região, essa mínima daqui de 11.374 pontos, que foi a mínima ali também no dia 19 de abril, com uma região de suporte, e após isso eu plotei as retrações de Fibon, e a gente está testando agora a retração de 61,8 de Fibonacci, uma região de resistência. A gente pode encontrar força, encontrar resistência aqui nessa região, porém se a gente voltar a cair e não perdemos essa região dos 11.900, a gente pode encontrar forças aqui, onde a gente vai colocar a ordem de start e ordem de compra, apostando numa possível volta para uma tendência de alta. Então, se eu conseguir passar dessa região, desse patamar de 12.216 pontos aproximadamente, eu tenho tudo para buscar o último topo, o que vai fazer com que o setor industrial volte para uma tendência de alta forte, aí, uma valorização das ações. Então, o setor industrial também alta, porém, se nas próximas semanas a gente tiver qualquer recuo nessas ações, não é para ficar desesperado, não é nada, na minha opinião, né? Inicialmente, eu vou procurar esses recuos para na próxima semana comprar o rompimento desses recuos, e aí eu vou buscar altas e valorizações para que eu possa ganhar no setor industrial. Então, o setor industrial também alta, porém, até agora o setor mais forte é o setor de consumo. E agora eu vou fazer aqui uma análise sobre o setor de dividendos, né? Muita gente tem aqui aplicações de fundo de ações de dividendos. As ações estão aqui cruzando aqui no análise técnica subjetiva, análise clássica, análise gráfica clássica. A gente tem um rompimento de uma linha de tendência de baixa. A gente tem aqui uma região de forte suporte. Eu tinha falado que a região para onde romper a gente vai ter movimentações mais fortes. O viés ainda aqui é altista, já que nessa semana a gente não rompeu para baixo, a gente rompeu para cima. Porém, as médias estão aqui enroladas, né? Estão uma sobre a outra, sem uma abertura. Se a gente conseguir ter mais uma semana de alta aqui, a gente pode abrir espaço para novas altas ou abertura da média. Enquanto isso não acontecer, então a gente vai aguardar o recuo aqui em cima dessa linha para novas compras. E por último, vou falar aqui sobre o setor imobiliário. Setor de imóveis, também aqui eu estou aguardando uma movimentação para novas compras, uma movimentação mais altista, porque o setor como um todo está na tendência ainda de baixa. Estas altas dessa última semana, das duas últimas semanas, inicialmente são repiques dentro da tendência de baixa. Então eu aguardo que as médias se cruzem aqui para cima para buscar compra nesse recuo, né? Então, para a semana que vem, eu não tenho muitas ações para comentar. Por exemplo, Cyrela. O setor imobiliário estava forte, estava, mas Cyrela, só como exemplo, Cyrela deixou aqui um recuo. Nesse recuo, a gente gerou uma compra e dentro dessa compra a gente já tem 7% de valorização. Então, mesmo o setor imobiliário estando fraco, mesmo assim, algumas ações geraram compras, como a Cyrela, que gerou compra aqui na semana que terminou no dia 3 de maio desse ano de 2013. Então é isso, pessoal. Quem gostou é só clicar em gostei, se inscrever no vídeo, receber mais vídeos. E até semana que vem, sempre um prazer fazer essa análise.